Habemus Papam. O Vaticano acaba de anunciar seu novo líder, Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, um norte-americano com décadas de missão no Peru e agora o homem mais poderoso da Igreja Católica. Mas será que ele é realmente um defensor da fé tradicional, ou mais um disfarçado progressista infiltrado nas estruturas da Santa Sé? Neste vídeo, vamos revelar o que a grande mídia não quer que você saiba sobre o novo pontífice, seus aliados, seus valores, seus riscos e o que isso significa para os cristãos fiéis à doutrina. Leão XIV chega ao trono de Pedro em um dos momentos mais críticos da história da Igreja. Depois de anos sob a liderança do Papa Francisco, marcada por ambiguidades doutrinárias, abertura a pautas progressistas e silêncio diante de heresias internas, muitos católicos esperavam por uma correção de rota. Mas será que Leão XIV será esse timoneiro? Apesar de seu passado em missões tradicionais e sua formação nos Estados Unidos, Robert Prevost não carrega uma reputação firme de combate ao modernismo. Pelo contrário, é visto por alguns como alguém que preza pelo diálogo, uma palavra que, nos últimos tempos, tem servido de escudo para relativizar verdades milenares da fé. O que esperar de um Papa que evitou tomar posições claras sobre temas como ideologia de gênero, aborto e liturgia tradicional? E quem está por trás de sua eleição? O nome de Leão XIV apareceu com força graças ao apoio de setores moderados e até progressistas dentro do colégio cardinalício, os mesmos que trabalharam para neutralizar figuras conservadoras como o cardeal Sarah ou Burke. Isso levanta uma questão urgente. Será que o novo Papa é fruto de um compromisso político entre alas divergentes da Igreja? Ou foi cuidadosamente escolhido para manter tudo como está, com aparência de equilíbrio, mas sem mudança real? A escolha do nome Leão não é insignificante. Evoca a memória dos grandes papas combatentes, como Leão I, que enfrentou heresias com firmeza, ou Leão XIII, que denunciou os erros do socialismo. Mas a dúvida paira no ar. Será que Leão XIV está à altura desse legado? Ou será apenas um nome forte por fora, com concessões por dentro? Enquanto progressistas respiram aliviados, a mídia tenta pintar um retrato moderado e moderno do novo pontífice. Os fiéis de verdade, aqueles que não se vendem à agenda do mundo, observam com atenção. Leão XIV tem agora a responsabilidade de provar que está ao lado de Cristo e não das ideologias que corrompem a fé. Nos próximos minutos, vamos analisar seus discursos, sua trajetória, os cardeais que o apoiaram e o que tudo isso revela sobre o futuro da Igreja. Prepare-se para entender por que a batalha espiritual dentro do Vaticano está apenas começando e por que você precisa estar atento. Prevost nasceu em Chicago, mas foi moldado espiritualmente na tradição agustiniana. Missionário no Peru por mais de 20 anos, ganhou fama de pastor próximo do povo, mas também um administrador firme. Foi trazido ao Vaticano pelo próprio Papa Francisco, o que, por si só, já acende um alerta para quem acompanha a guinada progressista dos últimos anos. A verdade é que ele não é um outsider. Ele vem do núcleo central de influência de Francisco, e isso levanta a pergunta: vai continuar com as ambiguidades morais e pastorais de seu antecessor? Embora alguns setores da mídia tentem pintar Prevost como uma figura de consenso, o histórico dele sugere outra coisa. Sua trajetória dentro do círculo de Francisco indica que ele compartilha da mesma lógica ambígua que marcou o último pontificado. Discursos que falam em misericórdia, mas evitam firmar posição clara diante dos ataques à doutrina, especialmente nos temas que mais dividem os católicos hoje, como ideologia de gênero, união entre pessoas do mesmo sexo e a relativização da Eucaristia. Prevost já defendeu novas formas de escuta dentro da Igreja, linguagem típica do progressismo e frequentemente usada para justificar concessões doutrinárias sob o pretexto de inclusão. Seu apoio ao sínodo da sinodalidade, por exemplo, o coloca na linha de frente de uma reforma que muitos conservadores veem como uma tentativa disfarçada de desconstruir a hierarquia tradicional e transformar a fé em uma estrutura horizontal, sociológica, moldada por pressões culturais em vez de fidelidade ao Evangelho. Apesar disso, alguns tentam afirmar que ele tem uma postura equilibrada, por ser um gestor exigente e alguém com forte experiência pastoral. Mas isso não apaga o fato de que ele foi o responsável direto, enquanto prefeito da Congregação para os Bispos, por diversas nomeações claramente alinhadas ao viés ideológico de Francisco. Ou seja, Prevost já estava moldando o futuro da Igreja muito antes de vestir a batina branca. Agora,
Como o Papa Leão XIV, ele se apresenta como alguém disposto ao diálogo. Mas a pergunta que fica é: diálogo com quem? Com os defensores da tradição ou com aqueles que querem transformar a moral católica numa peça de museu? O risco aqui não é só de continuidade, é de aprofundamento. A eleição de Prevost pode não ser o choque liberal visível que alguns esperavam, mas exatamente por isso é ainda mais perigosa, porque ela vem revestida de aparência pastoral, mas mantém a espinha dorsal de um projeto progressista que opera em silêncio, através da linguagem, da diplomacia e da ambiguidade. E assim, a Igreja entra numa nova fase que parece nova apenas na superfície. Para quem observa com atenção, Leão XIV é menos uma ruptura e mais o capítulo seguinte de uma narrativa que começou com Francisco, só que agora, talvez, mais sofisticada e menos contestada internamente. Aqui está o ponto-chave. Em temas como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e ideologia de gênero, Leão XIV se declara fiel à doutrina tradicional da Igreja. Ele já foi claro ao dizer que a verdade não muda conforme a cultura, algo que precisamos ouvir mais. No entanto, o problema está na forma como essas verdades são aplicadas. Ele defende escuta e acolhida, termos muitas vezes usados como brechas para justificar relativismo moral. Isso preocupa fiéis de verdade. Afinal, a Igreja precisa de clareza, não de ambiguidade. Essa ambiguidade estratégica, falar como um conservador, mas agir como um diplomata, levanta um alerta entre os católicos fiéis à tradição. Leão XIV parece querer manter o discurso doutrinário, mas ao mesmo tempo abre espaço para diálogos com correntes teológicas progressistas que, historicamente, corroem os pilares da fé. Afinal, quantas vezes já vimos acolhimento ser usado como desculpa para normalizar o erro? Além disso, sua defesa de uma igreja sinodal, termo que tem sido repetido por bispos alinhados à esquerda teológica, pode indicar uma inclinação perigosa. Entregar a autoridade doutrinária ao consenso de grupos regionais, enfraquecendo a unidade universal da fé. Isso é exatamente o que muitos modernistas querem: fragmentar a igreja para adaptá-la ao mundo, não para convertê-lo. Mesmo sendo firme em entrevistas e discursos sobre pontos morais essenciais, Leão XIV ainda não rompeu publicamente com alas do clero que promovem agendas ideológicas dentro da própria igreja. Onde estão as correções claras? Onde estão os afastamentos dos pastores que pregam doutrinas contrárias ao catecismo? Até agora, o silêncio dele nesses casos fala alto e incomoda. Se o novo Papa quer reconquistar os fiéis que abandonaram os templos por conta da confusão doutrinária dos últimos anos, precisará mais do que palavras bonitas. Vai precisar coragem. Coragem para cortar o mal pela raiz. Coragem para dizer não ao progressismo clerical e restaurar a autoridade moral do trono de Pedro. O tempo vai mostrar se Leão XIV está disposto a pagar o preço por defender a verdade, ou se será apenas mais um pontífice tentando agradar a todos enquanto a fé se dilui. Nós, como fiéis, temos o dever de vigiar, cobrar e rezar. Porque, mais do que nunca, a Igreja precisa de pastores, não de políticos de batina. Apoiado abertamente por cardeais conservadores como Gerard Miller, Leão XIV também recebeu elogios do clero latino-americano e do governo espanhol, especialmente o presidente Sánchez, que tem pautas de esquerda. Isso já levanta outra bandeira vermelha. Por que políticos de esquerda, conhecidos por legislar contra os valores cristãos, estão celebrando sua eleição? Algo não bate. A resposta pode estar na sua retórica de diálogo, um termo frequentemente usado para anestesiar a verdade e colocar todas as ideologias em pé de igualdade. Essa retórica do diálogo, tão celebrada por progressistas e usada como mantra por teólogos relativistas, costuma esconder um problema grave: o abandono da clareza doutrinária. Quando tudo é diálogo, nada é definitivo. E quando nada é definitivo, a verdade perde espaço para o consenso politicamente correto. O perigo é evidente. A fé se torna fluida, a moral se torna negociável e a tradição se torna opcional. Leão XIV, ao buscar unir todos os lados, corre o risco de repetir o mesmo erro de seus antecessores recentes: sacrificar a fidelidade à doutrina em nome da popularidade institucional. A Igreja não foi chamada para agradar o mundo, mas para convertê-lo. E se a nova liderança romana começa seu pontificado tentando agradar tanto os conservadores quanto os progressistas, é possível que acabe traindo ambos.
O Vaticano já vive há décadas um processo de infiltração ideológica, e qualquer hesitação em afirmar os princípios cristãos com firmeza é vista como sinal de fraqueza, ou pior, de cumplicidade. Muitos fiéis de direita que celebraram a eleição de Leão XIV com esperança agora se perguntam: será que fomos enganados por uma imagem cuidadosamente construída? A resposta ainda não é definitiva, mas os primeiros gestos falam alto. A falta de uma condenação clara à agenda de gênero, o silêncio sobre os abusos litúrgicos em dioceses progressistas e o uso de palavras ambíguas em entrevistas são sinais de alerta. Precisamos vigiar, com fé, mas também com discernimento. Porque enquanto padres militantes continuam pregando o evangelho distorcido em nome da inclusão, o rebanho católico clama por pastores que defendam a verdade com coragem, não por diplomatas do relativismo vestidos de branco. Leão XIV escolheu esse nome em referência a Leão XIII, o Papa da doutrina social da Igreja, famoso por tentar dialogar com os trabalhadores sem romper com a autoridade espiritual. Mas será que Leão XIV quer realmente manter a hierarquia sagrada ou usar esse discurso social para abrir ainda mais espaço para ideologias seculares? Ao mesmo tempo em que diz querer defender a dignidade humana, evita temas como pecado, inferno, salvação, que deveriam ser centrais em qualquer papado. O que está em jogo não é só quem ocupa o trono de Pedro. É o futuro da moral cristã no Ocidente. Leão XIV pode ser o último muro antes do colapso completo da doutrina ou o cavalo de Troia que vai terminar de desmontar tudo que restou da tradição apostólica. Fiquem atentos. Aqui no canal, vamos acompanhar cada passo, cada encíclica, cada nomeação. Deixe sua opinião. Você acha que Leão XIV é um aliado da verdade ou mais um servo do espírito do mundo? Mas antes de tirar conclusões, precisamos olhar para os sinais. Quem são os cardeais que o elegeram? Quais vozes a mídia o celebraram no dia da fumaça branca? E mais importante, quais silêncios ele já começou a cultivar? Leão XIV chegou ao trono com discursos ambíguos, falando em diálogo, mas sem citar a verdade objetiva do Evangelho, pedindo acolhimento, mas sem reafirmar a doutrina sobre pecado, moral e salvação. Palavras bonitas, mas já ouvimos isso antes. A Igreja não precisa de gestores simpáticos. Precisa de profetas que falem com coragem, mesmo quando o mundo os odeia. E se Leão XIV estiver mais preocupado em agradar o sistema globalista do que em agradar a Deus, será nosso dever resistir, em oração, ação e vigilância. O progressismo já infiltrou universidades, parlamentos e até os altares. Mas há fiéis que ainda resistem. Aqui no canal, nós somos parte dessa resistência. Se você também acredita que a verdade não muda, que a doutrina não é negociável e que o Evangelho não precisa ser atualizado, então junte-se a nós. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo. A batalha pela alma da Igreja começou. E não seremos espectadores.